Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sábado, dia 31 de agosto de 2024. Está no ar, História dos Rappers. Pessoal, você que acompanha aqui o canal sabe que o sabadão é dedicado à música, aos rappers, pessoal. Mas como o ambiente aqui é totalmente democrático, abrimos também as portas para outros gêneros musicais, além dos rappers, pessoal. Sim, contamos semana passada a história de Legião Urbana, pop rock brasileiro, é altamente popular e maravilhoso grupo. E hoje nós vamos contar a vida do seu líder, o trovador, poeta trovador solitário Renato Russo. Então, sem mais delongas, vamos contar a história desse polêmico e talentosíssimo e cantor, né, pessoal? Vamos lá. Renato Russo, nome artístico de Renato Manfredini Júnior. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 27 de março de 1960. Faleceu também no Rio de Janeiro, dia 11 de outubro de 1996. Foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro. Célebre por ter sido líder e vocalista e fundador da banda Legião Urbana. Antes de fundar a banda, Renato integrou o grupo musical Aborto Elétrico, da qual saiu devido aos constantes desentendimentos com o baterista Felemos. Adotou o sobrenome artístico russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell, ao suíço Jean-Jacques Rousseau e ao francês Henri Rousseau. Muito bem, pessoal. Renato morreu devido às complicações causadas pela AIDS em 11 de outubro de 1996, na época com 36 anos. Amigos do cantor afirmam que ele se infectou com vírus após se envolver com uma pessoa portadora de HIV, que conheceu em Nova York em 1989. Como integrante do Legião Urbana, Renato lançou 8 álbuns de estúdio, 5 álbuns ao vivo, alguns lançados póstumamente e diversos cantos. Gravou ainda 3 discos solos e cantou ao lado de Herbert Viana, Adriana Cocanhoto, Cássia Eller, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro, Biquíni Cavadão, 14 Bis e Plebe Rude. Pois é, pessoal, em outubro de 2008, a revista Rolling Stones Brasil promoveu a lista de 100 maiores artistas da música brasileira, em que Renato Russo ocupou o 25º lugar, pessoal. Muito bem, antes da fama e a vida pessoal. Renato Manfredini Júnior era filho do economista Renato Manfredini e da professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira. Ambos paranaenses. Seus pais eram primos, pois seu avô paterno, Alberto Manfredini, era irmão mais novo do seu bisavô, Alessandro Manfredini. Avô materno de sua mãe, os Manfredini eram imigrantes italianos originários da comuna de Sesto ed Uniti, na província de Cremona, que se instalaram no estado do Paraná. Seu avô materno, José Mariano de Barros Oliveira, era natural da cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes. Um dos bisavôs de sua avó materna, ou seja, seu tetravô, era Henry Armstrong, nascido na Irlanda. Mas é, pessoal, e a infância do Renato Russo? Até os 6 anos de idade, Renato viveu no Rio de Janeiro, junto com sua família. Começou a estudar no Colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Nessa época, teria escrito uma bela redação chamada Casa Velha em Ruínas, que inclusive está disponível na íntegra. Em 1967, mudou-se com sua família para Nova York, nos Estados Unidos, pois seu pai, funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para uma agência do banco em Nova York, mais especificamente para o bairro de Forest Hills, no distrito do Queens. Foi quando Renato foi introduzido à língua e à cultura norte-americana. Em 1969, a família volta para o Brasil, indo Renato morar na casa do seu tio na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A adolescência. Em 1973, a família trocou o Rio de Janeiro por Brasília, passando a morar na Asa Sul. Em 1975, aos 15 anos, Renato começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas da sua vida, quando fora diagnosticado como portador de epifisólise, uma doença óssea. Ao saber do resultado, os médicos submeteram-no a uma cirurgia para implantação de 3 pinos de platina na bacia. Renato sofreu duramente a enfermidade, tendo que ficar 6 meses na cama, quase sem movimentos, e permanecendo o tempo todo cercado de 1 ano e meio em cerca de 1 ano e meio de recuperação. Durante o período de tratamento,
Renato teria se dedicado quase que integralmente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Simultaneamente, a cura da epifisiólise passou no vestibular para jornalismo na Universidade de Brasília, a UNB, pessoal. Em 13 de março de 1978, Renato foi escolhido entre os professores de cultura inglesa para saudar o príncipe Charles quando este participou da inauguração da nova sede da escola ao visitar o Brasil naquele ano. Renato tinha apenas 17 anos, mas seu inglês impecável lhe favoreceu no momento da escolha. Aos 18 anos, Renato revelou à sua mãe a sua homossexualidade. O único filho que Renato deixou dizia ser fruto do relacionamento que o cantor teve com uma fã, Rafaela Bueno. Porém, depois da morte do músico, especulou-se que a criança teria sido adotada por Renato e criado pela avó materna Maria do Carmo. Mas essa história nunca foi confirmada. Em 2004, houve um processo judicial movido por sua mãe, mas a família de Renato conseguiu manter a guarda do garoto até a sua maioridade civil. Professor de inglês e jornalista. Entre os anos de 1978 e 1981, Renato Russo foi professor de língua e literatura inglesa, na cultura inglesa, pessoal, um curso famoso até hoje, né? Era um professor muito procurado pelos pais de alunos que pediam que seus filhos fossem matriculados em suas aulas. Porém, foi demitido após alguns atritos entre ele e a direção do curso. Na mesma época, trabalhou como repórter em um programa de rádio que defendia os direitos dos consumidores, o Jornal da Feira, produzido pelo Ministério da Agricultura. Renato ainda trabalhou na apresentação de um programa de rádio sobre os Beatles, numa FM de Brasília, em 1983. O envolvimento com drogas. Renato Russo se envolveu com drogas desde a adolescência, mas durante o crescimento da legião urbana, o seu envolvimento aumentou consideravelmente, chegando a atrapalhar nos shows, como relatou Idado Villa-Lobos. A sexualidade. Em entrevista para o Jornal do Brasil e Folha de São Paulo, Renato dizia ser pansexual, alegando: faço parte de uma minoria que não é tão minoria assim, mas ainda nesse país me considero um pansexual. O aborto elétrico. Renato conheceu Felemos numa festa em 1978 e tinham em comum o gosto pelo punk rock inglês e americano. Como eram raros punks em Brasília, ficaram amigos e começaram uma banda com André Petróleos, filho de um embaixador da África do Sul, na guitarra, Renato Russo no baixo e Fê na bateria. Assim formou-se aí o aborto elétrico. Depois de realizarem seu primeiro show instrumental e começarem um movimento punk em Brasília, através da Turma da Colina, apelido dado aos jovens filhos de professores e funcionários da UNB que residiam na Colina, conjunto de 4 edifícios projetados pelo arquiteto João Filgueiras Lima, destinados exclusivamente a estes funcionários, onde os punks se reuniam em pontes para tomar vinho barato, tocar música e cheirar benzina. Petróleos completa 18 anos e no final de 1979 teve que voltar para poder servir o exército na África do Sul. Renato passou para a guitarra e começou a cantar, e ensinou baixo para o irmão de Fê, Flávio Lemos, que assumiu o cargo de baixista lá na banda. Petróleos voltou a tocar com a banda no final do ano de 1980, quando estava de férias, e Renato assumiu só os vocais. Quando voltou para a África, Petróleos foi substituído por Ico Ouro Preto, irmão de Dinho Ouro Preto. A partir desta fase, em 1981, a banda melhorou, começando a fazer shows mais profissionais. Além disso, músicas como Tédio, como T bem grande para você, Que País é Esse? Ou Veraneio Vascaína, evoluíram para temas como Fátima, música urbana, ficção científica. Porém, logo quando estavam ganhando certa fama no circuito punk de Brasília, Fê e Renato brigaram e a banda se separou. Do trovador solitário à legião urbana, pessoal. Renato continuou com o Trovador Solitário, o qual cantava e tocava um violão de 10 cordas sozinho, mas depois formou uma banda com Marcelo Bonfá na bateria, que mais tarde, com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, formaram a banda Legião Urbana. Suas principais influências eram as bandas de pós-punk,
que surgiram na época, especificamente Renato Russo, que se espelhava no trabalho de Robert Smith, vocalista do The Cure, e Morissette, então vocalista da banda The Smiths. Após os primeiros shows, Eduardo Paraná e Paulo Paulista saem da Legião. A vaga de guitarrista é assumida por Ico Ouro Preto, que fica até o início de 1983. Seu lugar é assumido definitivamente por Dado Villa-Lobos, que criou a banda Dado e o Reino Animal, com Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, Louro Jones e o tecladista Pedro Thompson. A entrada de Dados consagrou a formação clássica da banda. À frente da Legião, que contou com o baixista Renato Rocha entre 1984 e 1989, Renato Russo atingiu o auge da sua carreira como músico, criando uma relação com fãs que chegava a ser messiânica. Alguns adoravam o cantor como se ele fosse um deus. Os mesmos fãs chegavam a fazer um trocadilho com o nome da banda Religião Urbana. Renato desconsiderava esse trocadilho e sempre negou ser messiânico. Renato Russo viveu no período do regime militar, pessoal, que pode ser visto como um fator que influenciou significativamente tanto as músicas quanto nas suas atitudes perante a sociedade brasileira. Pois é, pessoal, e o que você está achando deste conteúdo sobre a vida do grande Renato Russo? E eu quero aproveitar para convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, que chegou pela primeira vez aqui ao nosso canal, ao nosso conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Vamos continuar a falar sobre Renato Russo, mas nem precisa esperar esse vídeo terminar, não, pessoal. Chega lá agora e toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe também o seu like é extremamente importante para podermos ter o nosso conteúdo indicado pelo YouTube. Ele reconhece a relevância dos nossos conteúdos e indica para pessoas aí tão especiais quanto você que chegou até aqui o nosso vídeo, pessoal. Pois é, deixe também seu comentário. O canal Justiça em Foco Notícias quer saber o seu comentário, quer saber a sua opinião sobre os nossos conteúdos, pessoal. E siga-nos nas redes sociais. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Mas vamos continuar a falar mais um pouquinho aí do Renato Russo para podermos encerrar o vídeo, né, pessoal? Muito bem. A morte. Renato Russo faleceu no dia 11 de outubro de 1996, a 1h15 da madrugada, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, consequências da AIDS. Renato era soro positivo desde 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença. Deixou um filho, o produtor cultural Giuliano Manfredini, na época com 7 anos de idade. O corpo de Renato Russo foi cremado e suas cinzas foram lançadas no sítio Burle Marx. Coincidentemente, o ex-baixista da Legião Urbana, Renato Rocha, passava com a namorada no momento do lançamento das cinzas e o pneu da sua moto furou em frente ao local, o sítio Burle Marx, né, pessoal? E no dia 22 de outubro de 1996, 11 dias após a morte de Renato, o cantor Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, ao lado do empresário Rafael Borges, anunciaram o fim das atividades do grupo. Estima-se que a banda tenha vendido cerca de 20 milhões de discos no país durante a vida aí do Renato, pessoal. Pois é, meus amigos. Mas para encerrar, vamos falar um pouquinho da filmografia Renato Russo aí na questão aí da filmografia, né? Para encerrarmos o vídeo, pessoal. Em 1999, o produtor Luiz Fernando Borges apresentou o projeto de um documentário para a família Manfredini, pedindo autorização e também a participação, e todos concordaram. Em 2005, foi relatado que o projeto de um documentário já tinha sido descartado e que um filme por título Religião Urbana estava entrando em produção. Logo depois, a família recomendou que Renato não iria gostar do nome Religião, então o nome do filme foi alterado para Somos Tão Jovens. Somos Tão Jovens, de Antônio Carlos Fontoura,
com roteiro de Marcos Bernstein e trilha sonora original de Carlos Trilha. Retrata a adolescência de Renato Russo, interpretado pelo ator Thiago Mendonça, e o início do interesse pela música, abordando aí a criação e a extinção do aborto elétrico e também a fase de O Trovador Solitário e os 2 primeiros anos do Legião Urbana. Distribuído pelas empresas Imagens Filmes e Fox Film Brasil, estreou nos cinemas no dia 3 de maio de 2013, pessoal. Um pouco depois, em 30 de maio, foi lançado Faroeste Caboclo, adaptação da canção homônima de Renato, dirigida por Renê Sampaio e com roteiro de Vitor Aterino e Marcos Bernstein, a partir da letra original e com distribuição da Europa Filmes. No elenco atuaram Fabrício Oliveira como João de Santo Cristo, Isis Valverde como Maria Lúcia, Felipe Abib como Jeremias, César Troncoso como Pablo. Em julho de 2018, começaram as gravações para a adaptação cinematográfica de Eduardo e Mônica. Foram divulgados Gabriel Leone como Eduardo e Alice Braga como Mônica. Pois é, pessoal, essa aí foi a vida do grande, talentoso, maravilhoso e polêmico Renato Russo, encerrando assim, né, a dupla que nós sempre fazemos aqui, né? Contamos a história da banda e contamos a história do seu principal líder, né? No caso do Charlie Brown Jr., nós fizemos Charlie Brown Jr. e a vida dos seus 2 principais componentes, né? O Chorão e o Champião. Semana passada contamos Legião Urbana e contamos hoje aí a vida do seu principal líder, Renato Russo. E semana que vem, em História dos Rappers, se Deus quiser, nós vamos ter os Paralamas do Sucesso vão tentar tocar na capital. Capital, exatamente, pessoal. É pedido de inscrito aqui no canal. Vamos contar a história de Herbert Viana e seus Paralamas do Sucesso. O canal Justiça em Foco Notícias aguarda vocês no próximo sábado. Ah, mas eu quero te lembrar que tem playlist História dos Rappers aqui, pessoal, no canal Justiça em Foco Notícias. Entre na playlist e se delicie. Tem o maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur. Tem Michael Jackson, tem Claudinho Bochecha. Tá recheado de histórias maravilhosas. Tem Charlie Brown Jr., tem Sabotagem. Pessoal, coisa boa que não falta. Então, aguardo vocês no próximo sábado com Paralamas do Sucesso. E fiquem todos conosco, porque aqui vocês sabem, galera, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.